Cidade Invisível estreou faz pouco tempo na Netflix e já vem chamando muita atenção. É uma série brasileira que fala sobre o nosso folclore, então a série é cheia de mistérios e de lendas aí que a gente cresceu ouvindo, cresceu lendo. E enfim, é uma série muito incrível. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ela, um vídeo sem spoilers, contando tudo que eu achei sobre ela. Eu vou deixar aqui no card, também no link da descrição. E agora eu vou falar sobre essas lendas, né, essas entidades que foram abordadas na série e que provavelmente a gente não se lembra mais, porque a gente viu, enfim, a gente conheceu, né, teve os primeiros contatos com essas lendas quando a gente era muito criança ainda. Eu, por exemplo, tive algumas dificuldades enquanto eu assistia de reconhecer e também saber, né, a história de cada, enfim, cada entidade e cada lenda. E esse vídeo aqui é justamente para ajudar a você identificar quais são os personagens daquela série. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo. Também se inscreva se não for inscrito. Esse vídeo aqui vai ter spoilers sobre a série, então se você não assistiu ainda e se importa com spoiler, vai assistir o meu vídeo lá sem spoiler antes. Também para vocês que já assistiram, eu quero saber qual é o seu personagem favorito da série Cidade Invisível. O meu personagem favorito é a Yara. Pra mim, ela é maravilhosa, enfim, uma personagem incrível. Comenta aqui embaixo. Então vamos lá, vamos conhecer agora essas lendas do folclore brasileiro. E vamos começar pelo Boto Cor-de-Rosa. Segundo a lenda, nas noites de festa junina, o Boto Cor-de-Rosa sai dos rios como um homem muito bonito e muito atraente, a fim de seduzir mulheres e levá-las para o rio para engravidá-las, né, para acasalar. E aí depois ele volta a ser o Boto e abandona essas mulheres apaixonadas e grávidas dele. O Boto nada mais representa que os boys lixos aí do Brasil. E dizem que por esse motivo a cultura amazônica costuma falar que todo filho que nasce sem pai é filho do Boto Cor-de-Rosa. Já na série, o Boto é conhecido por Manaus, que é um homem extremamente bonito, extremamente seduzente ali na cidade, todo mundo se dá bem com ele e que acaba se transformando, né, no Boto. E a gente vai descobrindo que ele acaba se relacionando com a mãe do Eric, engravidando ela e depois sumindo. E, né, o Eric é filho dele, então ele é metade entidade, metade humano. E depois também ele acaba engravidando a Fabiana e aí ele morre, deixando ela grávida e sozinha. O Boto, quando morreu, ele assumiu a sua forma mesmo de Boto, mas depois ele volta para sua forma humana, que é a quando o Eric acaba encontrando ele. Agora partindo para o Saci, que é um dos personagens mais icônicos aí do folclore brasileiro. Diz a lenda que ele era um garoto negro de uma perna só e que se locomovia através de um redemoinho e que também costuma pregar peças e travessuras por onde ele passa entre pessoas e também animais. Dizem que ele adora perturbar os cavalos, por exemplo. Ele costuma fazer tranças nas crinas desses cavalos. E quando ele entra em uma casa, ele bagunça a casa inteira e faz várias armadilhas, enfim, ele realmente promove o caos. E dizem que para capturar o Saci, você precisa passar uma peneira num redemoinho que vai conseguir capturá-lo. Então você precisa tirar o gorro dele, que é de onde ele tem esse poder, e para trancar ele, você coloca ele dentro de uma garrafa de vidro com o sinal da cruz. E é exatamente isso que a Luna, a filha do Eric, tenta fazer para capturar o Saci, mas acaba não dando certo, né? Ele é muito mais esperto que ela e não cai na armadilha dela. Na série, ele tem o nome de Isaac e ele é um garoto que mora ali num abrigo, enfim, como se fosse um mendigo e usa, né, uma perna ali postiça para justamente ninguém perceber que ele é o Saci. E esse personagem é muito gente boa, ele consegue ajudar bastante ali na trama, ajudar os outros personagens, enfim, muito gente boa o Saci. Um dos personagens que eu mais fiquei confuso, e eu acredito que muita gente também, foi o Tutu, que era aquele personagem ruivo, que era o capanga da Inês, que ajudava a Inês e tudo mais. Inicialmente eu achei que ele fosse o Curupira, justamente porque o Curupira é ruivo, né? Mas depois eu fui descobrir que ele é o Tutu Marambá, também conhecido como o bicho-papão. Vocês sabiam que ele era o bicho-papão? Porque eu não soube, gente. Eu tive que pesquisar depois
para saber qual entidade eles estavam apresentando. Essa lenda do bicho-papão, ela foi herdada da Europa, ela não nasceu originalmente aqui no Brasil. E essa, como algumas outras lendas que eu vou falar aqui, era justamente para amedrontar crianças, para, enfim, educar as crianças, né, com o medo para elas não serem mal criadas e tudo mais. E com o bicho-papão foi assim. Diz a lenda que ele tem a forma de uma sombra, né? Ele é escuro e ele costuma perseguir crianças mal educadas e arteiras, principalmente aquelas que não querem dormir. Você muito provavelmente já viu alguém falando para uma criança que se ela não dormir, o bicho-papão vai pegar ela. Também dizem que o bicho-papão ele consegue se transformar no seu maior medo. Eu não sei se vocês já assistiram Harry Potter e tem um personagem lá do bicho-papão que ele consegue se transformar nos maiores medos dos personagens. E na série, o Tutu ele se transforma em um javali para pegar o Eric. Isso não ficou muito explicado, inclusive eu acho essa cena muito ruim. Foi uma das minhas maiores questões com a série, porque eu acho que esse personagem tinha muito potencial e ele, enfim, acabou morrendo ali de uma forma muito rápida e também pouco explicada. Mas enfim, ele acaba se transformando em um javali, tenta pegar o Eric e acaba morrendo. Eu achei que o Tutu foi um personagem muito mal aproveitado, ele tinha muito potencial, a gente tinha que conhecer ele um pouco mais, mas infelizmente ele acaba morrendo cedo ali demais. Agora vamos falar aqui da personagem icônica que é a Yara, mais conhecida como a Mãe d'Água. A Yara é uma entidade que a sua aparência é de uma sereia extremamente bonita e que também o seu canto é capaz de atrair os homens e, com isso, ela os leva para o fundo do mar para afogá-los. A origem da Yara é o seguinte, dizem que ela era uma índia muito bonita e muito invejada pelas pessoas pela sua beleza, tanto que os seus irmãos fizeram um plano para matá-la. E aí, quando eles vão executar esse plano, ela consegue se livrar e, como consequência, acaba matando eles. E aí, para se vingar, o pai dela e também pajé da aldeia acaba amarrando ela em um rio para que ela seja levada pelo rio e morta. Porém, em uma noite de lua cheia, ela acaba sendo salva pelos peixes e se transformando em uma bela sereia. Na série, ela também tem o nome de Camila e ela canta ali no bar. Inclusive, uma das cenas mais bonitas da série é quando ela canta pro Eric e acaba seduzindo ele e levando ele para o fundo do mar. Essa cena é muito bonita. E a Camila, ela tem muita influência na história porque ela é a única que tenta ajudar o Eric e que gosta dele. E, enfim, ela acaba mudando ali o rumo da história. Tem uma importância muito grande ali na trama. Chegou a hora de falar da Cuca e muita gente teve dificuldade de identificar ela ali como a personagem da Alessandra Negrini. Inclusive, muita gente ficou na cabeça de que a Cuca é aquele jacaré lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui eles trouxeram uma nova versão da Cuca e que eu achei extremamente interessante. E talvez muita gente não tenha percebido, mas fica muito claro logo no começo de que ela é a Cuca, quando ela canta uma música de ninar, falando que a Cuca vai pegar. Isso dali ficou muito evidente de que ela seria essa entidade. A lenda da Cuca surgiu em Portugal e a gente se apropriou dessa lenda e dizem que ela era uma bruxa extremamente velha e feia e com cara de jacaré. E que também ela sequestra crianças que não querem dormir. Lembra que eu falei que a maioria dessas lendas eram para essas crianças malcriadas, para, enfim, meter medo mesmo nessas crianças que não querem dormir e que se comportam mal. E eles acabam criando nessas lendas justamente para assustá-las. Na série ela faz a Inês, que é uma personagem da Alessandra Negrini e que tem um papel fundamental ali na história. Ela é meio que a líder ali de todas essas entidades, uma mulher muito sábia e que tem muita influência ali na natureza. Os poderes dela vêm da natureza, dos insetos, né, borboleta e tudo mais. Fora que também ela consegue entrar no inconsciente das pessoas e descobrir os seus maiores segredos e mexer com a cabeça delas. Falando agora do Curupira, o Curupira é o protetor dos animais e da floresta. Ele tem cabelos vermelhos como fogo e os pés virados para trás, justamente para confundir as pessoas no meio da mata que estão perseguindo ele, né? Porque acham que ele está indo para frente, quando na verdade
ele está indo para trás. Dizem também que ele é capaz de fazer você se perder na mata e nunca mais achar o caminho de volta. Ele costuma fazer isso com as pessoas que desrespeitam a natureza e os animais. Na série, ele é o grande responsável pelo conflito da história, porque todo o mal que é causado ali na série foi por consequência de uma coisa que ele fez lá no começo. Ele é aquele personagem que desistiu dos seus poderes, mas que no final ele acaba se desprendendo, né, de todos esses medos, essas angústias dele, para finalmente assumir a sua forma como Curupira e ir lutar lá na mata. Agora chegando na entidade que talvez muitas pessoas não conheçam, caso você não saiba, o grande antagonista da série, o grande vilão, também é baseado em uma lenda do folclore. Aquele espírito maligno que acaba possuindo a Luna e depois o Eric. Mais tarde a gente vai descobrir que ele era um homem muito ruim que acabou matando a família do Curupira e que também é pai do dono daquela empresa que privatizou a ilha, e ele acaba morrendo justamente pelo Curupira que se vinga, né, do que ele fez com a família dele. O que talvez vocês não saibam é que ele é baseado na lenda do Corpo Seco, que é a lenda que fala de um garoto que era extremamente ruim com seus pais, que agredia os seus pais e que respondia aos seus pais, e que acaba morrendo, e que nem o céu e nem o inferno queriam ele, e ele acaba ficando preso ali na Terra, quando nem a Terra também consegue aguentar esse garoto, então acaba cuspindo ele no mundo, e ele vai vagando no mundo, aterrorizando tudo e todos. Dizem que ele é um ser maligno que é capaz de possuir as pessoas e também promover o caos ali nos lugares por onde ele passa. Na série ele dá muito trabalho, né, e acaba matando muitos personagens importantes para a trama. Pelo que deu a entender ali no final da temporada, ele acaba sendo morto justamente pelo Eric, mas eu acredito que não foi tão fácil matar ele assim, e a gente pode ver isso de repente numa segunda temporada. Então essas foram as entidades e as lendas que foram abordadas na série Cidade Invisível. Claro que ainda há muitas outras lendas, afinal o nosso folclore brasileiro é extremamente rico. Tem, por exemplo, o boi da cara preta, a mula sem cabeça, a caipora, o lobisomem e muitos outros, e eu espero de verdade que eles também sejam abordados numa segunda temporada e que eles tenham espaço, porque realmente são personagens aí muito interessantes e que podem ser muito bem aproveitados. Então é isso, essas foram as lendas do folclore brasileiro. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa o like que vai me ajudar muito, comenta aí o que achou. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!